Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas, cheias de alegria, e foram correndo anunciá-los aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo, vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galiléia, lá eles me verão. Mateus capítulo 28, versos 1 a 10. Essa palavra do evangelista Mateus, mas a palavra de todo o evangelho, mostra de maneira especial o papel das mulheres. Eu entendo que a gente vive numa sociedade, sobretudo falar da sociedade brasileira, que é uma sociedade com uma ênfase extremamente machista. Nossa cultura, a cultura é aquilo que, é a maneira como nós vivemos, nos comportamos mesmo sem pensar sobre aquilo que nós fazemos ou falamos. Nós temos uma cultura machista, nós temos uma cultura que privilegia os homens e deprecia as mulheres, em todos os âmbitos, sejam elas profissionais, sejam elas salariais, sejam elas em termos até de violência, dados os níveis de violência doméstica nos nossos dias, dá-nos o medo que muitas mulheres têm de sofrer violência ou abuso, sejam eles verbais, físicos, psicológicos, sejam elas agressões emocionais. Teve uma vez que eu estava numa aula, e nessa aula a gente estava conversando sobre Efésios 5, e Efésios 5 fala sobre o papel do homem e o papel da mulher. E eu lembro que a gente estava conversando e uma colega minha ficou muito braba quando eu falei a respeito da submissão das mulheres, e essa palavra submissão doía no coração dela. E a gente conversou sobre aquilo, acabou a aula, e depois eu fui conversar com ela. E aí a gente conversando, ela me disse de uma maneira muito clara: olha, Bruno, eu disse tudo aquilo e eu reforcei a minha dor em relação a essa palavra submissão, porque por mais que eu seja jovem, eu sofria abuso do meu marido e nós nos divorciamos e agora eu sou uma jovem mãe solteira e com tudo isso que diz respeito a essa situação, então eu acabei entendendo ela, que a maneira como a mulher se relaciona com a sociedade é muito diferente da maneira como o homem se relaciona com a sociedade. E eu fico muito impressionado com o texto do Evangelho que dá esse lugar de destaque para as mulheres. O texto do Evangelho diz que o anjo e o próprio Jesus não apareceu primeiro para os discípulos, não apareceu primeiro para os homens, não apareceu primeiro para o grande apóstolo Pedro, líder da igreja do primeiro século, mas apareceu para as mulheres. Não foram os homens que foram lá no sepulcro, foram as mulheres. Não foram os homens que receberam essa primeira mensagem de que Cristo estava vivo, foram as mulheres. O Evangelho deixa muito claro que as mulheres no reino de Deus têm um papel essencial, um papel crucial no reino de Deus. E eu quero anunciar para você que está assistindo agora esse vídeo, que você, mulher, a mesma palavra que Jesus diz aqui, eu quero dizer para você: não tenha medo. Não tenha medo do seu colega de trabalho, não tenha medo do seu chefe, não tenha medo do seu marido, não tenha medo de filhos, não tenha medo da sociedade machista, não tenha medo de servir ao teu Deus de todo o teu coração pelo fato de você ser mulher. O fato de você ser mulher tem implicações de algo especial de Deus para você, porque tem maneiras que a mulher enxerga que só a mulher enxerga, tem maneiras que a mulher fala que só a mulher fala, tem maneiras que a mulher pode testemunhar do Evangelho que só a mulher é capaz
de fazer. O Evangelho coloca a mulher num papel de destaque no reino de Deus. Por isso, não tenha medo. Sirva ao teu Deus. Você é uma filha amada do Senhor e nada pode impedir de você servir Ele de todo o coração. Viva na sociedade, viva nessa terra, com essa alegria e com essa convicção de que Deus é por ti. Que Deus te abençoe.